Queridos amigos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música. Vamos saudar e nos sintonizar com a rainha de todas as artes. Viva a música! Dizem que no céu tem a orquestra dos anjos. E quando Deus ordena que seus anjos toquem, eles tocam Bach. Mas quando Deus deixa seus anjos à vontade para escolherem o que eles quiserem para tocar, eles tocam Mozart. Quero fazer um convite a vocês. Vamos hoje, nessa aula, nos incorporar à Orquestra dos Anjos, porque nós vamos ouvir Mozart. Mozart, os anos vienenses. É esse o tema da nossa aula de hoje. Mozart foi o grande representante de um período musical muito importante que foi o classicismo. Um período curto, na segunda metade do século XVIII e as duas primeiras décadas do século XIX, mas de grande importância musical. Teve antes um grande período estilístico musical que foi o Barroco. Depois dele veio outro movimento muito grande do romantismo, mas a importância foi muito grande desses 70 anos e o seu grande representante foi Mozart. Mozart nasceu em Salzburg em 1756. Salzburg, durante a vida de Mozart, era uma cidade-estado independente, pertencia ao arcebispado de Salzburgo. Somente em 1805, que foram 14 anos depois da morte de Mozart, que Salzburgo foi anexada ao Império Austríaco. Quando Mozart estava dos seus 24, quase completando 25 anos, 1781, ele resolveu mudar-se para Viena. E lá ele viveu durante 10 anos até a sua morte. Este período de Viena, principalmente os 7 primeiros anos, 7, 8 primeiros anos, foram importantíssimos para a história da música, porque foram os anos mais produtivos de Mozart. Ele, na época, quando ele estava com seus 24 anos e tomou essa atitude de se mudar, ele fez uma guinada na sua carreira musical. Ele queria ser independente, viver independentemente, sem vínculos com empregos nas cortes, comandos na sua obra. Abriu mão de um salário fixo, de uma segurança, apesar de ser um salário pequeno, e ele não ter a liberdade de criar o que ele queria, né? se aventurar em novas ideias musicais. E isso o fez se mudar para Viena e abandonar essa, entre aspas, segurança, que para o pai dele era muito importante, mas para ele não foi. Eram tempos muito promissores. Nesses anos, nesses 7 anos, 8 anos que Mozart teve essa produção grande em Viena, ele teve uma prosperidade financeira muito grande. Nesta época, os grandes dirigentes, governantes, como Frederico Grande da Prússia, Catarina Grande da Rússia, José II da Áustria, eles estavam imbuídos dos pensamentos do grande movimento que tomou conta da Europa inteira nessa época, que foi o Iluminismo. Então, eles protegiam as artes, as letras e também empreenderam reformas sociais muito importantes, que fizeram surgir e solidificou também uma nova classe, a classe média da burguesia. Esses pensamentos humanitários e esses desejos de justiça foram ideias do Iluminismo que foram muito difundidas pela maçonaria. Nessa época, as maçonarias de Viena e de Paris
eram de uma grande importância, porque congregaram a alta intelectualidade da época. A de Viena tinha como seus integrantes nobres cultos, religiosos católicos, artistas, escritores, músicos, poetas, e Mozart, quando se fixou em Viena, ingressou na maçonaria. Na sua primeira etapa, como aprendiz, e logo galgou as etapas seguintes de iniciação de companheiro e mestre. Mozart foi um grande conhecedor das ideias do iluminismo e um adepto dessas ideias. E a maçonaria teve um papel muito importante na difusão dessas ideias pela Europa, atingindo as Américas também. Mozart tinha paixão pela ópera. Desde pequenininho, desde os 6 anos, ele já gostava, ele tinha um gosto pelo drama, pelo teatro. Quando ele fez 12 anos, ele fez uma ópera completa. Então, esse desejo, esse amor, paixão pela ópera, foi também um dos motivos que levaram Mozart a se decidir sair de Salzburgo e se fixar em Viena, para poder compor e produzir óperas, que estava no auge da moda, da fama, principalmente as óperas italianas. E Mozart dominava perfeitamente a estética e a estrutura da ópera italiana. Então, quando ele chegou em Viena, logo começou a compor e produzir suas óperas, e sempre trazendo novidades. Cada ópera ele apresentava um formato novo, uma novidade. E até então os compositores da época usavam como temas de suas óperas mitos, histórias mitológicas, mitos, assuntos religiosos. E Mozart, como um homem moderno do seu tempo, inteligente, integrado às ideias modernas, começou a buscar assuntos contemporâneos. Isso já foi uma grande novidade. E abordar o dia a dia das pessoas, de todas as pessoas, dos nobres, dos que não eram nobres, dos mais simples, numa apresentação de igualdade. Começou a abordar assuntos psicológicos, perfis psicológicos de seus personagens e também fazendo críticas à sociedade de sua época. Nós vamos iniciar assistindo e ouvindo um belíssimo dueto da ópera Don Giovanni de Mozart. Quem fez o libreto dessa ópera foi o italiano, que também era padre católico, que era poeta e escritor, Lorenzo da Ponte. E todas as óperas de Mozart sempre foram um grande sucesso nas suas estreias e continuaram, né? Então, Don Giovanni conta a história de Dom Juan, aquele personagem que não dá sossego para as mulheres, engana e fica atrás de tudo que é mulher. Don Giovanni tinha na ópera de Mozart, tem um ajudante, um guarda-costa, Leporello. Então, no primeiro ato dessa ópera, Dom Giovanni está saindo do seu castelo e vai percorrer suas terras com o seu ajudante e chega num grupo de pessoas que vai acontecer ali um casamento de uma camponesa Zerlina com o seu noivo Maceto. Dom Giovanni, quando vê aquela jovem bonita, já traça uns planos na cabeça. Pede para seu ajudante distrair o noivo e chega na noiva, na Zerlina, tentando seduzi-la. Ela fica assim perturbada e não se mostra assim, não quero saber. Ela fica hesitante. Ele vem e diz para ela: venha comigo até o meu castelo, lá vou fazer uma festa de casamento para vocês, mas venha antes comigo, olhe lá, não é longe, lá nós daremos as mãos, você me dirá sim, eu vou mudar o teu destino, você vai ser muito feliz. E ela responde, hesitante,
será, pensando, será que eu vou? Acho que não deveria ir. Ela não tem aquela firmeza de negar. É muito interessante esse diálogo. A letra está toda na apostila. Eu adianto assim o perfil, o assunto em torno do que será abordado esse tema, que vai ser isso, a sedução de Dom Giovanni e a Zerlina, que se mostrou atraída pela riqueza, pelo que ele podia oferecer. Ele está um amor, sabe como conquistar uma mulher. E nós vamos assistir esse dueto num dos concertos de Paris. Quem cantará como Dom Giovanni é o grande baixo barítono galês Brian Terfel. É o maior do momento. E a Zerlina será interpretada e cantada pela mezzo-soprano americana Joyce Di Donato, também uma voz belíssima. A melodia é linda. Vamos abrir nossa aula com esse espírito alegre, jocoso, mas profundo também de Mozart.